Boa noite, estamos aqui mais uma sexta-feira no Vida Abundante Entrevista, o programa de entrevista aqui da Igreja Batista Monte Oreb. Toda semana você tem alguém aqui contando a sua história, a sua experiência de vida, né? Essa semana a gente tem aqui uma novidade. Parece até o Padre Gugu. Será que o Padre Gugu tá aqui sendo entrevistado por mim? Não é Padre Gugu, parece. Se ele botar máscara aí, ele está sendo confundido na cidade toda como Padre Gugu. Já saiu até a história que o Padre Gugu se converteu na Monte Oreb, mas é Jairo. Jairo Freitas Nunes. E aí, meu irmão, como é que você está? Amém. Tudo bem, graças a Deus, né? Muito bom. Essa camisa você comprou ou foi Daiane que lhe deu de presente? Eu comprei. Muito bom. Cara, tem bom gosto, né? Para escolher da camisa e da esposa. Sim, Jairo, me conte aí sua vida. Você não nasceu, né, no lar cristão, como a gente sabe. Agora, tem uma história interessante sua que você, antes de se converter, você passava aqui na porta da igreja e você dizia assim: eu nunca vou ser membro dessa igreja. Aconteceu isso mesmo com você? Sim, isso foi verdade. Mas antes de continuarmos, eu posso orar agradecendo? Pode, você é um homem de oração, ministério de intercessão. Senhor Deus, eu, nesse momento, te agradeço, Pai, pela vida que o Senhor me permite ter, Senhor. Agradeço também, Senhor, meu Deus, pela família no qual o Senhor colocou para mim, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Nós sempre oramos antes do programa, em off aqui, né? Mas já era líder de ministério de intercessão também durante muito tempo, homem de oração. Sempre que você fizer o que ele fez aqui, pegue para você também. Tudo que você for fazer, tem um empreendimento, tem uma decisão a tomar, vai ali no lugarzinho secreto, coloca aquilo diante de Deus, apresente em oração, pede que o Espírito Santo te guie. Eu tenho certeza que Deus vai lhe dar sempre a melhor resposta. Sim, me conte aí, como é que foi a sua história? A história é verdadeira mesmo. Eu fazia tudo para não entrar. Sempre que eu passava, eu falava isso mesmo, que nunca entrarei nesse local. E, por minha decisão, mas a decisão de Deus foi melhor para a minha vida, e hoje estou aqui. Como foi, assim, sua primeira vez que você esteve aqui? Você chegou a visitar uma outra igreja? Sim, eu frequentei a Congregação Cristã no Brasil. Gostei bastante, mas... Mas você ficava do lado dos homens ou do lado das mulheres? Ficar lá dos homens. Estou aqui até hoje e pretendo ficar para sempre. Você se lembra do dia em que você tomou a decisão, como a gente chama aqui, de dizer assim: hoje eu vou entregar minha vida a Jesus. Hoje, se tiver um apelo, hoje eu vou fazer minha decisão. Você lembra desse dia? Lembro. E antes de falar sobre esse assunto aí, eu ouvi dentro de mim uma voz muito forte. Eu estava numa festa de São João. Uma voz falou muito comigo ali: o que é que você está fazendo aqui? Interessante que, naquele mesmo momento... Antes da decisão? Antes de eu estar aqui, antes da decisão. Então, só bastou isso também. Eu imediatamente saí da festa. Não entendia muito, né? Apenas eu obedeci àquela voz. Fui para casa. Eu estou passando e as coisas foram acontecendo. É interessante o que você está falando, porque a gente entrevista aqui outras pessoas, conversa com muita gente, e essa voz que você escutou, eu contei também que isso aconteceu, essa experiência também comigo, é algo assim que a gente não tem como explicar. A Bíblia vai dizer que o Evangelho é loucura para os que perecem. Quando a gente fala isso, que ouviu uma voz, se eu falar no meio acadêmico, se eu falar no meio médico, vão dizer que você estaria com esquizofrenia, escutando vozes. Iam querer lhe intoxicar de Aldol lá, de Rivotril, essas coisas. Mas hoje a gente sabe que essa voz é a voz do Espírito falando em nós. Quando você ouviu essa voz, você sabia que aquilo era de Deus ou você nem questionou o que era aquilo? Olha, eu não questionei. Só que eu senti assim que eu deveria obedecer. Eu não tinha muita também aproximação com Deus. Foi muito antes da minha conversão. Então, mas a voz fala muito. Não consegui
ter outra ação, a não ser sair daquele local que eu estava, naquele ambiente que eu estava, né? E hoje estou aqui, né, para a glória do Senhor, né, agradecendo porque Ele me resgatou, né? E eu entendo que aquele momento, ali na Praça de Nogueira, foi o crucial da minha vida, né? Se Deus não tivesse falado, não sei se eu ia ser chamado por outra forma, não sei. Mas para mim foi o ponto principal para eu estar aqui hoje, né, servindo ao Senhor. Muito bom. Conte um pouquinho aí dessa sua história, da sua questão cardíaca. Como é que foi isso? Realmente eu tive um problema muito grave, que a princípio eu não entendia essa gravidade desse problema. Como é que você descobriu que tinha esse problema? Então, em uma certa noite, né, de madrugada, eu estava dormindo, né, e eu senti uma dor muito forte no peito, muito forte. Parecia vaca entrando no peito. A dor era tão aguda, que me despertou do sono. Aí eu sentei na cama com a dor forte que não aliviava e eu saí, levantei, caminhei no meu quarto, voltei. Quando eu voltei, eu me ajoelhei na cama e comecei a orar. E a dor foi aliviando, aí passou. Aí eu tentei voltar a dormir. Quando eu estou conseguindo dormir novamente, a dor retorna de novo. A mesma dor, aquela intensidade muito forte. E aí eu passei a madrugada toda nessa situação. E tento voltando para dormir, e a dor voltava, e era essa minha situação a madrugada toda. Eu fui para o trabalho, né? Tomei café, chegando no trabalho, o meu colega, as pessoas me conhecem, eu sou muito extrovertido, né? Gosto muito de brincar, dar risada. E naquele dia eu estava muito sério. Aí meu colega, quando me viu, já percebeu logo. Você tem alguma coisa? Aí eu falei, não, está tudo bem. Na verdade, não estava tudo bem. Eu estava com esse problema que estava acontecendo comigo, não sabia o que era, né? Só a dor no peito que incomodava. Então, trabalhei. Meio-dia eu voltei para casa, perguntei à minha mãe, aí marquei para 4 da tarde, 16 horas. Aí almocei, muita coragem. Antes de continuar, eu quero dizer, né, não tente fazer igual, porque é uma coisa que aconteceu comigo e se caso aconteça com alguém, espero que nunca aconteça com ninguém, mas se acontecer, procure de imediato seus pais, para que uma providência seja tomada de imediato. Voltei para o trabalho novamente. Aí, quando deu o horário de 15h30, eu voltei para casa e minha mãe para o médico. Certo. E aí o médico fez o diagnóstico? Sim, aí o médico aferiu minha pressão, né? A princípio, estava muito alta. O cardiologista falou que precisaria de uns exames. Aí eu falei, doutor, me passe alguma medicação, porque eu estou sentindo muita dor no peito e a pressão está alta. Ele falou, não posso, só depois que eu tiver o exame na mão, eu vou passar uma medicação referente ao que você está sentindo. Aí, tudo bem. E para dormir? Como é que você consegue dormir com essa situação? Você estava com medo de dormir e acordar no céu. Nesse aquele momento estava assim, com medo. E todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir na hora, né? Pois é, aí, para mim, a noite em claro também, aquela noite terrível. Aí eu voltei no outro dia para fazer o ecocardiograma. No momento que eu estou fazendo o eco, o cardiologista falou comigo, tem alguma coisa aqui. Aí piorou. Aí ele percebeu que tem alguma coisa ali, né, mas não me disse o que era naquele momento. Aí eu fiz exames laboratoriais, né, de sangue, estava os normais, mas o ecocardiograma não estava normal. Aí ele passou um outro exame, que é aquele de Chagas, né? Para ver, porque meu coração estava maior do que o normal, né? Os parâmetros que tem o coração normais, o meu estava completamente todos fora do normal. Ele me passou esse exame. E me passou o cateterismo. Obrigado. Aí eu fiquei com medo de fazer o de Chagas, né? Para ver se era doença de Chagas. Consciência que doença de Chagas, se a pessoa tiver, ao caminhar, você cansa, sabe? Aí eu, no meu trabalho, né, eu ficava caminhando para um lado e para o outro. Fazendo autoteste. Às vezes, se realmente eu estava com essa enfermidade. Eu não fiz esse exame, não fiz, com medo. Tive medo. Com medo de dar positivo. Com medo de dar positivo. Veja só onde foi parar, né? Aí
Aí cheguei em casa, minha mãe, né? Minha mãe me acompanhou no hospital, na clínica. Voltamos e começou aquela agonia para marcar, né? Cateterismo. Liga para um hospital, não tem vaga e tem que ver o plano de saúde onde está atendendo. O clínico olhava para o exame, quando ele pegou o exame, que eu tinha triglicéride, e olhava para mim e não acreditava. Ele achou que estava vendo um fantasma ali, pela situação que estava no exame. Aí eu olhava para o exame e ele ficou assustado. Né? E olhava para mim e falou... Só bomba, né, Jairo? Só bomba. Só bomba. Vai no médico, o médico lhe dá um susto. A pé de chagas você nem faz com medo. Nem fiz com medo naquele momento. Aí o clínico me disse assim, você está todo pipinado. Aí eu... Ajudou um bocado esse médico, né? Aí eu fui para o... Aí ele, olha, você vai ter que ficar internado aqui, até o plano liberar para você fazer o cateterismo. Naquele momento eu comecei a clamar por Jesus. Uhum. Jesus, me ajuda. Bem alto, falando alto, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Aí ele bateu aqui no meu ombro, o médico, já estamos quase terminando. Aí, mas eu não queria saber se estava terminando, eu queria que Jesus me ajudasse. Ali, né? Aí fizemos, aí ele... Só quem passa por isso sabe, né? Sabe. A aflição que a pessoa passa, né? Aí o médico, olha, quando terminou, né? Olha, as veias estão todas normais, não tem problema nenhum. E você, quando retornar para a sociedade, você procura o cardiologista para tratar o que você tem. Aí levei para o cardiologista, aí vem o cardiologista. Aí ele olhou o exame também. Olha, pense que ele ficou assustado. Olhou o exame... Ah, não falou que você estava pepinado também, não? Falou coisa pior. Ele falou... Foi mesmo. Ele falou, olhou para mim assim... Uma sequência de notícias ruins, né? Olhou para mim assim, ó, seu coração está comprometido. Olha, pense naquele momento que ele fala isso, eu desabei. Você não falou assim, Deus, eu estou carente de notícia boa, só recebo notícia ruim. Absorver aquela situação e ele me examinou, me liberou, né, naquele momento. E eu dei vontade de chorar muito na clínica. E eu me segurando o choro. E quando eu fui para o carro com meus pais, aí eu não consegui mais as lágrimas. As lágrimas... Era o choro ali, eu tentando segurar, né? Até para não deixar meus pais tão preocupados, porque eles já estavam, né? Mas eu não conseguia as lágrimas. Nessa hora não dá para segurar, né? Foi no carro de Feira de Santana para Serrinha, foi uma angústia, uma agonia. É como se você recebesse uma sentença de morte. É como se alguém dissesse para você, você tem aí 6 meses de vida. Aí o chão abre, né? A pessoa fica sem chão. Todos os planos viram pó, né? Uhum. Para que vai fazer plano quando você tem uma sentença complicada como essa, né? O exame, para você ter uma noção, pastor, estava 38% da função cardíaca. Da função cardíaca, 38%. De 100% tinha baixado para 38%. O mínimo é 55%. Tem que estar sempre acima de 55%. Estava abaixo em insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Essa dor que eu sentia foi porque meu coração estava perdendo força. Ele estava parando. Então, ele estava muito abaixo. Aí, o que acontece? Quando eu vim de Feira de Santana, olha só, com esse desespero todo, eu comecei a fazer as coisas diferentes. Eu comecei a fazer culto em casa, para mim mesmo, para mim não, para o Senhor, né? Uhum. Mas eu sozinho no meu quarto. Era o culto. Tinha liturgia interessante, eu fiz a liturgia, né? Eu era o dirigente, eu era o pregador, eu era o cantor, eu era tudo, viu? Mas você dava o dízimo também? Não, naquele momento não tinha dízimo, não. Certo. Pois então, eu cultuava o Senhor, no meio da aflição, dor e oração, o tempo todo. Eu voltei para a feira para fazer os exames do ecocardiograma e os outros que o doutor passou, né, cardiologista. Fiz, aí fui buscar o resultado. Quando eu fui buscar o resultado, o doutor olhou para mim assim, ele estava mais decepcionado assim, porque tinha dado o meu exame, tinha piorado. Não estava 38%, sim, caiu para 32%. E as coisas não melhoravam. Aí... Você sentia cansaço? Nada. Não sentia cansaço, nada. Só a dor mesmo. A doutora que fez o ecocardiograma, ela estava tão abatida, ela olhou para mim e falou assim, por que você está assim? Eu tenho uma tia que tem o mesmo problema que você tem, está internada com problema de falta de ar e cansaço. Você está aí falando, caminhando e está batido? Aí eu, eita, daí bateu na minha cara. Nem conheci ela, mas foi bom que me levantou um pouquinho.
porque eu estava muito para baixo. E acabava que você não dividia essa angústia com ninguém, né? Pois é, essa aí era. Foi aguentando isso sozinho. Sozinho. Não façam isso também. Peça a alguém. Nem pedir oração. Eu já estava na igreja. Você tinha essa iniciativa nessa época? Não tive. Eu não pedi ajuda para ninguém, para os irmãos aqui. Eu já estava na igreja. Fui levando sozinho. Eu vinha. Aí não faltava um culto de oração, os cultos aos domingos. Teve um dia aqui, que eu estava tão sozinho, sentindo tão sozinho. Interessante como Deus está conosco, né? A Aline, de Cosme. A Aline chegou para mim: Jairo, eu estou sentindo de Deus que eu preciso dar um abraço. Aí a Aline me deu um abraço. Olha, naquele momento que a Aline me deu um abraço, eu senti também: olha, você não está só. É o bálsamo de cura, né? Que Deus usa pessoas. Por isso que é importante você estar na comunidade, você estar na igreja, porque Deus usa outras pessoas para tratar, né? Deus usa a gente para tratar a gente. Aquela palavra que vem do céu na hora certa, né? No momento certo, aquela atitude de bênção, né? Que a gente recebe e ali parece que renova a nossa alma, né? Renova o nosso espírito. E é interessante você falar aí que você está vivendo esse drama com você achando que ia morrer, né? E aí você desperta esse desejo de estar mais vezes aqui na igreja, fazer mais cultos em casa. É interessante como a dificuldade, como a doença, como, sei lá, o caos atrai a pessoa a Jesus. É verdade. Aí, voltando, né? Quando o médico viu que estava 32%, ele falou assim: olha, você não pode jogar bola, você não pode fazer atividade física, você não pode pegar peso, um bocado de restrições. Aí pense que eu saí de Feira de Santana também com a cabeça. Estava com medo. Aí eu já estava tendo problema emocional. Meu cabelo começou a cair. Você lembra? Sim, lembro. Meu cabelo começou a cair. Aí eu devia ter um médico. Eu tive que ter mais o dermatologista. Passei por dermatologista. Fiz os exames, deu líquen, né? Problema emocional que ela me disse. Autoimune. Aí, né, a situação foi se agravando, né? Ele passou isso aí para mim, essas restrições. Voltei para casa, aí eu comecei a ter medo de dormir só. Adiantava alguma coisa de dormir só? Parece aí eu comecei a dormir na sala. Meus pais num quarto aqui, meus irmãos no outro quarto, eu dormi na sala. Parece que se eu fosse morrer naquele momento, daria tempo eu levantar para pedir mais ajuda. Eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho, não conseguia. Tive medo. Depois de alguns dias, eu passei a dormir com meu irmão. Foi um período assim, de uns 15 dias terríveis. Aquele que você está no deserto, que você olha para um lado, não vê solução de nada. Mas nunca parei de cultuar o Senhor e orar, sempre buscando. E eu vi a pregação do pastor Técio, um testemunho dele, que ele dizia, eu me lembro muito bem, que eu entendi que alguém falou para ele que essa doença não seria para a morte. Mas, na verdade, não foi isso. Você ouviu dentro de você, não foi? Foi, essa frase eu ouvi dentro de mim. No meu testemunho eu conto. Eu estava desse lado aí. Eu também tive uma doença grave, né? E também estava assim, meio depressivo naquele dia. E quando eu vi essa frase dentro de mim, essa doença não é para a morte, aquilo mudou completamente meu estado de ânimo daquele dia em diante. Eu, sinceramente, eu digo assim, olha, eu vou encarar agora esse desafio com outros olhos. E aquilo mudou. Pois é, aí eu estava buscando isso para mim também. Entendeu? Tentando copiar a experiência do pastor para a minha vida. Aí os irmãos, quem era crente, onde estava crente, eu estava de junto para ver se a pessoa não sabia do que estava acontecendo comigo, né? Para ver se Deus usava a pessoa para falar comigo. Mas nunca dá certo copiar a experiência do outro, nunca dá certo, nunca é igual. Nunca. E não acontecia, hipótese alguma não acontecia. Você estava querendo aquelas profecias, né? Eis que diz o Senhor, eu te darei um coração novo, eu recebo. Só que isso realmente não acontecia. Sim, voltando do exame de doença de Chagas, quando eu cheguei em feira, o médico passou de novo. Aí eu falei, não tem jeito, vou ter que fazer. Aí eu fiz, deu negativo, né? E eu aqui, na época que eu me lembro, eu estava também no som, e tinha muita atividade, né, de congregação, e eu saía muito, doente ou não, eu não sei, minha confiança estava no Senhor realmente, viu? Porque eu saía, vinha domingo aqui para a igreja, 2 horas da tarde eu voltava para cá,
Ia para a congregação, a gente montava o som, desmontava o som, e na hora de pegar o peso, que eu ficava por comida. Aí, nesse período, o médico mandou voltar em 6 meses. E nesse período, minha mãe comprou uma esteira. Aí eu estava sentado na cama, assim, ó, todo abatido. Dentro de mim de novo, vai caminhar. Aí eu, caminhar? O médico falou que não podia caminhar. Vai caminhar. Aí eu tive coragem, fui caminhar na esteira. Comecei a caminhar, me senti tão bem, sabe? Foi melhorando. Ótimo, olha, as coisas estão mudando. E nesse meio tempo você prega aqui. Você fez uma pregação que tinha uma aluna sua, se eu não me engano, que estava com algum problema, aí você não quer morrer, não? Você dizia mais ou menos assim, peça a Deus para você não morrer. Foi uma aluna com lupus. Você citou a Bíblia lá, né? 102, Salmo 102. Na realidade, eu estava fazendo a orientação de TCC dessa aluna, e no final, quando o TCC estava pronto, ela disse assim, professor, agora me dê aí um pensamento positivo. Aí eu falei, minha filha, eu sou ruim desse negócio de pensamento positivo. Por que você não bota um versículo da Bíblia? Aí ela diz, eu sou ruim desse negócio de Bíblia. Eu digo, então empatou os dois aqui, né? Vamos pegar a Bíblia e vamos ver o que é que Deus nos diz. Eu fiz aleatoriamente, você nem deve fazer isso, não. Peguei a Bíblia e abri, assim, aleatoriamente. Quando meu olho bateu no Salmo 102, versículo 24. Quando eu li, eu digo, eita, eu li 3 vezes antes de falar para ela. Ela diz, olha, você jovem, com lupus, que é uma doença que mata uma parte dos pacientes, veja o que Deus está dizendo aqui para você. Aí no Salmo 102, versículo 24, é um salmo de Davi, e aí acho que essa palavra você pegou para você. Positivo. Quando você pregou e falou isso, eu estava ali com muitas dores. Salmo 102, para eu não dizer aqui de cabeça, eu sei de cabeça, mas eu quero ler o texto também sei de bíblico. Cabeça. Salmo 102, versículo 24, diz assim, dizia eu, Deus meu, não me leve na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Eu falei, tudo que você precisa falar para Deus está nesse salmo. Você jovem com essa doença fatal, peça a Deus. Pois é, e eu pedi. Quando você falou aquilo, eu cheio de dor ali no banco, nessa pregação, na época você era diácono da igreja, é isso que eu preciso. E eu orava a palavra todo dia. Era uma dorzinha vinha, Senhor Deus, não me leve no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Era o tempo todo, repetindo, e quando eu falava isso, né, a dor aliviava, sumia, e a dor voltava, e a dor ia embora, chegava, ia embora, era aquela situação, mas eu era o tempo todo orando ao Senhor a palavra. Isso é tão importante quando você está na igreja, está no culto, que aquela palavra bate certo e você segura aquilo. E você começa a orar a palavra. Eu já falei isso, fizemos 2 estudos na EBD sobre orar a palavra. É se apropriar daquilo que Deus deixou para nós e viver de acordo com a palavra. E você então praticou exatamente isso. Teve um momento que eu falava tanto que quando eu sentia a dor, novamente a dor voltava, aí vem na minha mente, você já pediu tanto ao Senhor? Vai pedir de novo? Vai ficar enjoando a Deus com isso? Aí olha, Senhor, me desculpe, mas vou pedir de novo. Não me leves no meio dos meus dias. Pense que o que me dava força para estar suportando aquela situação toda, porque eu nem sei se eu entrei em depressão, porque eu servia ao Senhor aqui, com dor, sem dor, eu estava aqui na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Aí tem outro momento importante, desse período de 6 meses. Mas muita dor, a dor voltou, muito forte, naquele momento. Aí terminou o culto, todo mundo foi embora. Aí as pessoas ficaram, muita gente ali debaixo das árvores. Aí eu fiquei no centro das pessoas, no meio ali, né? Sozinho. E em um determinado momento, eu vi meu coração na minha frente. Chega a arrepia, né? Eu vi meu coração tentando bater e não conseguia. Era como se fosse uma visão? Eu não diria se fosse uma visão. O negócio era tão, sabe, tão concreto. Parece que se eu estendesse a mão assim, daria para tocar. Coração lutando bem fraco,
o pulsar do coração bem fraco e a dor insuportável no peito. E, de repente, eu sinto um barulho, é tipo assim, ploct, sabe? Acho que tinha algo, não sei, acontecendo, que quando aconteceu isso, o meu coração voltou a bater normal. E eu vi aqui, aí depois desapareceu. Aquele momento, para mim, ali foi o momento mais especial. Eu ver o meu coração batendo ali. Você assistiu a sua cura por dentro e por fora. E por fora. Meu coração ali foi uma experiência que eu não esqueço. Ainda lembro praticamente todos os dias daquele momento. Se não tivesse acontecido, eu acho que eu morria ali na frente da igreja. Você seria capaz de desenhar essa imagem? Você vendo seu coração amarrado? Sim. Esse desenho que o senhor pediu. Mas, voltando, se eu não tivesse... Se Deus não entra em favor, em providência da minha vida ali, eu acho que eu ia morrer ali na frente da igreja. Porque, quando terminou o culto, foi uma dor, também outra dor muito forte. Como eu falei anteriormente, meu coração estava baixando, né, que passa. E aquele momento ali foi o momento X, onde Deus não é o momento. Você vai continuar vivo. Uhum. Aí o meu coração começou a bater voltar a bater normal. E eu ouvia o batido. Sim. Né? Tinha a audição, minha audição dava para ouvir o coração batendo. E depois daquilo ali foi diferente. Fui para casa, não contei nada a ninguém. Fui para casa. Como sempre, não contou nada a ninguém. Nem quando adoeceu, não contou nada a ninguém. Nem quando fui curado, não contou nada a ninguém. Só contei... Chega emociona, né? Chega emociona quando fala daquele momento. Foi um momento muito especial. E chega aos 6 meses para voltar para o médico. Quando chega lá e o médico me passa... Fui para consulta, né? Ele me passa os exames para mim fazer tudo novo. 10 dias depois, resultado, né? Voltei lá. Quando o médico abre o exame, ele olha para o exame e olha para mim. Olha para o exame, olha para as anotações do anterior. Ele ficou, sinceramente, uns 5 minutos só analisando. O meu coração estava em 32%. Ele aumentou assim, a capacidade dele para 44%. Aí o médico ficou abismado com aquilo. Ele me falou assim: Jairo, nunca vi aumentar tanto. Quando uma pessoa consegue uma melhora, ele só aumenta 1%. A tendência é seu coração ir diminuindo e parar. O normal, se acontecesse isso, é 1% só. Nunca acontece essa quantidade de porcentagem que o seu coração conseguiu ter em 6 meses. A tendência sua aí era ele diminuir, você precisar de um internamento, ficar no hospital. Transplante cardíaco, né? Aí pronto, aí foi felicidade, né? Aí só foi sorriso, alegria. Depois de tanta notícia ruim. Aí, pessoal, aí passou dos 6 meses, aí o doutor já começou a ser mais flexível, né? Pode jogar bola, pode fazer caminhada. Aí eu fui jogar bola, aí eu rompi o menisco do joelho, jogando bola, aí tive que fazer cirurgia. Quando eu volto lá para o médico, para o cardiologista, quando eu falo isso, ele me deu uma bronca ali, viu? Ele me deu uma bronca. Para que você foi jogar bola? Mas o senhor mandou, doutor. O senhor autorizou, na verdade, né? Aí ele ficou muito chateado, preocupado, né? Uhum. Imagina só, passei por aquela situação toda. E agora você faz uma cirurgia? Aí, voltando para a esteira, né? Eu caminhava e comecei a correr. Aí eu peguei e falei para o doutor, lá em Feira de Santana: doutor, se deu certo para mim, se melhorou a minha atividade física, por que o senhor não passa para as pessoas que têm o mesmo problema que aconteceu isso? O que aconteceu com você... Não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. O que aconteceu com você foi uma coisa completamente diferente. Se é um médico que não é cristão, ele nunca vai entender milagre. Milagre não tem explicação científica. Porque o que ele aprende na escola é a história, como a gente diz, história natural da doença. Insuficiência cardíaca, irreversível, é igual a doença renal crônica, né? Irreversível, vai para o transplante de vinha ou transplante de coração. É o que diz os livros. Quando Deus entra, que aí transforma, né, recupera o irrecuperável,
o médico fica simplesmente sem ter o que falar. E, claro, ele não pode pegar a regra sua e aplicar para outros pacientes que não tiveram essa experiência. Por isso que é uma experiência de fé. E fé, ela é pessoal, né? Uma coisa que lembrei aqui agora, pastor, na época das minhas dificuldades emocional, interessante, que naquela época todo mundo começou a morrer de coração. Entende? Olha, onde eu estava no trabalho, chega uma pessoa, olha, morreu uma pessoa ali, teve um infarto fulminante. Aí eu, poxa, a pessoa não tinha nada. Ele fala, a pessoa conversando, né, comigo, que não tinha nada, de repente morreu. Era uma atrás da outra. Teve um dia que eu estava no restaurante, pegou uns colegas meus. Aí quando me viu, foi lá de mim, né? Aí eu pensei que ia cumprimentar, tu soube? Eu falei, de quê? Rapaz, o nosso colega que joga bola conosco morreu do coração. Aí eu tava com um problema. Aí chega uma pessoa aqui, o cara que não tem nada, jogando bola, morreu do coração. É como se tivesse com a senha na mão esperando o chamado, né? Olha, sinceramente, foi uns 30 dias ali naquele momento que todo mundo estava começando a morrer do coração ali. Aí só chegava para mim contar. Eu não queria saber de quem estava morrendo do coração, eu não queria saber quem estava morrendo. Eu queria ter uma esperança. Podia morrer de qualquer coisa, mas logo do coração. Foi um negócio interessante, que todo mundo da cidade que morria era do coração e vinha contar para mim. É aquela história do dedo ferido, né? O dedo bate em todo momento, o dedo está se batendo. Mas quando a gente está com o dedo cortado, parece que só pega de propósito no dedo que está cortado, né? A esperança, a gente não deve deixar a nossa esperança no Senhor morrer jamais. O médico, você teve alguma conversa espiritual com relação a ele? Porque ele nunca viu isso. E isso ele não vê toda semana. Ele atribui alguma força, como eles dizem, né? Ele me contou que ele é católico, né? Ele perguntou se na minha igreja dava testemunho. Você queria trazer ele aqui na igreja para que ele está de pé ainda. É bom que um médico venha. Ele disse que ia vir para também falar sobre esse assunto no que ele me acompanhou durante alguns anos, né, sobre o meu problema que eu tive. Pois é. Se você tem uma experiência inexplicável, porque essas experiências não têm explicação científica, não tem como o médico explicar, isso também não acontece todo dia, né? Agora, Deus tem seus critérios, porque é que umas pessoas têm essas experiências, outras talvez vão ter em outras áreas, né? Mas Deus é soberano. Glória a Deus que Ele lhe preservou a sua vida, né? Glória a Deus que você vai ser papai, então seu coração está aí duplamente abençoado, né? Abençoado Amém. Na saúde, abençoado na família, com uma nova história, né? Você trouxe até os exames. Esses aí são os exames, até né? os exames aqui para provar que ele realmente estava com o coração pipinado, né? E o coração já está aqui, falou aqui, ó. Valor de referência, aí foi o primeiro. 38%. Aí foi o primeiro. E o ideal é acima de 55%, fração de ejeção. É a quantidade que o coração joga de sangue, né? Esse aí foi o primeiro, né? Uhum. Aqui foi o segundo. Mas olha, uma coisa interessante, você tinha 33 anos, a idade que Jesus morreu. Né? Glória a Deus. Sabe por que ele morreu? Para que você tivesse vida hoje. Amém, glória a Deus. Pois é, mas o dono da vida, o dono da morte é o Senhor. Né? Ele que nos dá a vida, o Senhor que nos tira a vida. Né? Não é para a gente confiar em exame, né? Em médico, é para a gente confiar no Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus. O seu diagnóstico aqui, dessa época, é ventrículo esquerdo com discreta dilatação e hipocinesia difusa. Disfunção sistólica global moderada a importante. Sabe o que significa isso? O seu coração não conseguia comprimir. Sístole é compressão para o sangue sair. Seu coração não conseguia jogar o sangue que seu corpo precisava. E ela diz assim, estava de moderada, quer dizer, já passou da fase leve a importante. Importante é a mais grave, né? Você já estava num caminho muito mal. Que bom que Deus operou grandemente na sua vida e você tem essa história aí para contar. E é um marco, né, na vida, nossa vida. Nós somos marcados pelo Senhor, pelas experiências que Ele nos tem dado. Obrigado aí por dividir conosco
essa sua experiência. Eu queria, novamente, pastor, agradecer a Deus, né? Que se não fosse o Senhor, não teria conquistado a vida, né? A minha família, que não me deixou sozinho em nenhum momento, esteve presente e atuando, né? Obrigado a vocês. Sabe que o meu amor por vocês é muito grande. Muito bem, vamos agora sim para o nosso momento musical com Matheus Andrade. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas